Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou tentar passar aqui essa aula para vocês. Vou só verificar se eu estou conseguindo passar os slides e aí a gente inicia, tá bom? Deixa eu verificar aqui certinho. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre uma abordagem integrada sobre proteção, segurança e conforto. Proteção, porque a gente vai estudar sobre os equipamentos de proteção individual, os EPIs, com a NR6. Segurança, que a gente vai estudar sobre a NR3, que fala sobre embargo e interdição, que é aí a última medida, né, caso não consiga aplicar mais nenhuma outra medida para proteger o colaborador, a gente causa aí o embargo ou a interdição. E conforto no trabalho, porque nós vamos estudar a NR17, que fala sobre ergonomia. Então, primeiramente aqui, né, nós podemos fazer uma... Desconfigurou de novo, o programa está desconfigurando, mas eu vou mandar o certo para vocês sem essa desconfiguração, viu? Mas a gente iniciou falando sobre saúde e segurança do trabalho. Quem garante elas são as normas regulamentadoras, então a gente iniciou o estudo sobre as normas regulamentadoras e foi para a NR número 1, que falava sobre as diretrizes gerais e a importância desses NRs. Passamos para as equipes que garantem com que as NRs sejam de fato aplicadas dentro da empresa, né? Que é a equipe técnica, o SESMIT, e a equipe representativa, o CIPA. E depois a gente estudou na aula passada os programas que são aplicados para garantir que essas normas regulamentadoras sejam diariamente trabalhadas e estudadas ali e aprendidas pelos colaboradores e pela equipe técnica que estava tentando passar, né? Mas hoje a gente vai estudar o que fazer quando riscos não podem ser evitados ou eliminados. E aí essa é a pergunta, né? Como lidar com riscos que não podem ser eliminados ou evitados? E aí, como eu disse para vocês, hoje a gente vai trabalhar inicialmente com a norma regulamentadora número 6, que fala sobre esses equipamentos de proteção individual. Então, uma das formas de lidar com riscos que não podem ser eliminados ou evitados é a proteção. Então, a gente vai para a proteção individual, né? E aí, o objetivo dessa NR número 6 de equipamentos de proteção individual é trazer requisitos para que um produto ou dispositivo seja aprovado, comercializado, fornecido e utilizado como EPI. Dentro dessa norma, ela apresenta aí uma série de questões que vão, né, no campo de aplicação, tanto para quem usa, quanto é o caso dos colaboradores, para quem fabrica, para quem importa e para quem comercializa para quem importa e que comercializa é a mesma coisa, né? Porque a pessoa que vai importar ela vai comercializar. E para quem compra esses equipamentos. Então ela serve para toda a cadeia produtiva dos equipamentos de proteção individual. E aí, o que são esses equipamentos, né? Por definição da NR6, esses equipamentos são dispositivos ou produtos de uso individual utilizado pelo colaborador para oferecer proteção contra os riscos ocupacionais existentes no trabalho. Então, para que determinado dispositivo ou produto seja considerado um equipamento de proteção individual, a sua finalidade, sua única finalidade é a busca pela proteção de quem está usando, no caso, o colaborador. E lá também fala, né, caso se deseje comercializar novos EPIs. Eles primeiramente devem passar por essas instâncias do Ministério do Trabalho e Emprego, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho e o Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho. E aí essas duas instâncias, elas estabelecem as normas, elas aprovam novos EPIs e elas revisam EPIs que já estão em uso para garantir que esses EPIs ainda garantem, ainda asseguram a proteção dos colaboradores. Então, essas duas instâncias aí, elas são responsáveis pela análise de novos produtos que entram aí na área de segurança do trabalho, de novos produtos que são utilizados para proteção. E elas geram esse certificado de aprovação, que como vocês podem ver aqui, né, nesses produtos, esse certificado ele é feito pelo Ministério do Trabalho por essas instâncias e ele comprova que esse produto já foi testado e ele está apto para o comércio e o uso como um equipamento de proteção individual.
Aí aqui a gente tem que quando o equipamento ele carrega aí uma embalagem que vai ser utilizada ao longo da sua utilização, como é o caso desses protetores auriculares aí, ele vai carregar na embalagem esse certificado de aprovação, que aparece como CA e um código na frente. Mas quando é um equipamento que a sua embalagem é descartável, esse certificado tem que aparecer diretamente no produto, como é o caso dessa luva aqui que a gente pode ver. E aí, como responsabilidades da organização, nós temos que ela deve fazer a aquisição e o fornecimento gratuito para os seus funcionários. Todos esses equipamentos devem ser registrados dentro do PGR e controlados para que cada colaborador ganhe o seu e utilize o seu mais o seu reserva, né, o seu equipamento reserva, mas nada mais além disso. Traz também a exigência e a organização deve, né, fazer a exigência de utilização e também garantir a manutenção rotineira desses equipamentos e também deve fazer a substituição de equipamentos quando necessário e comunicar aos colaboradores sobre as novas formas de utilização desses equipamentos. Aqui deu um probleminha aqui. Deu uma travadinha. Só um minuto, gente. Aí, deixa eu voltar. E aí a gente parte para a seleção dos EPIs, que eles são selecionados de acordo com essas variáveis. Depende do tipo de atividade, da prevenção de risco que está querendo se fazer com isso, conformidade com o anexo 1 da NR6, eficácia na proteção, seguir as normas e as leis, conforto e adequação e compatibilidade entre os EPIs. Ou seja, vamos supor, eu vou trabalhar como um colaborador numa caldeira. Então, a minha atividade é colaborador direto, com trabalho direto na caldeira. Na caldeira, eu tenho a chance de correr risco elétrico, de correr risco térmico, risco de impacto também pode ser que ocorra. Então, eu preciso garantir que o EPI, por exemplo, para risco térmico, vou trabalhar na caldeira, mas é a prevenção de risco térmico e de acordo com as normas regulamentadoras 6, para risco térmico eu tenho o EPI X, Y e Z. Para cabeça eu tenho X, para corpo eu tenho Z, para membros como as mãos eu tenho o J. E aí, com base nisso, eu vou olhando, vou vendo quais equipamentos eu preciso para determinada função, operação que vou exercer. Aí, analisando os equipamentos que são disponíveis lá na NR6 no anexo 1, eu consigo garantir que a minha escolha seja correta e eu consigo aplicar, né, essa aquisição desses EPIs. E aí, eficácia na proteção, né, é meio que óbvio, mas é garantir equipamentos com certificados, porque são equipamentos já certificados de que são protetores mesmo, garantir o segmento aí das normas e leis, o conforto e adequação, como a gente vai estudar aí a questão de ergonomia, é importante, não é nem interessante, é importante garantir o conforto e adequação, porque mesmo que esteja protegendo, está garantindo um desconforto, isso pode fazer com que o funcionário retire esse EPI, pode fazer com que ele não queira utilizar esse EPI e isso pode só causar mais riscos, né? E aí, quanto à compatibilidade entre EPIs, a gente acaba utilizando dentro da indústria mais de um EPI. Por exemplo, você vai usar um óculos, mas o seu colaborador ainda usa uma balaclava e um chapéu. E aí, isso tudo pode. A balaclava tampa a orelha. Como é que vai utilizar esse óculos? Vai colocar ele primeiro, depois a balaclava, vai colocar um óculos com elástico. Então, tudo isso deve ser pensado. Outra questão aí na seleção dos EPIs, né? Para eles serem selecionados, a organização, junto do SESMIT, eles devem escutar os usuários, os colaboradores usuários, que são os colaboradores que vão utilizar aquele EPI para determinada função, e além disso, escutar a equipe representativa dos colaboradores, que é a CIPA. E aí, a partir do que eles escutarem desses usuários, esses colaboradores usuários e dessa equipe de representação, aí eles conseguem selecionar um EPI e a partir dessa seleção desse EPI, ele é integrado ou referenciado no PGR como uma medida de proteção. E aí as responsabilidades que o colaborador tem é no uso correto desse EPI,
o cuidado e conservação, porque apesar dele vir de graça para eles, ele é caro, né? E esses EPIs certificados são caros mesmo. Eles devem comunicar a perda, dano ou problemas no EPI antes que isso cause um risco à saúde deles, né? E também, a partir de treinamentos, eles devem cumprir as normas. E aí, essas normas vão ser cumpridas, como eu disse, a partir de treinamentos. Me precipitei. E aí, esses treinamentos e informações dos EPIs, eles são apresentados em conformidade com a NR1, que é aquela primeira que a gente aprendeu. Eles devem descrever o EPI, dizer quais são os riscos ocupacionais que esse EPI pode proteger, qual é a forma correta de uso e o ajuste para determinados rostos, corpos e afins, quais são os cuidados com manutenção, limpeza, conservação e ou substituição que eles devem ter com esses equipamentos, e esses treinamentos devem seguir as orientações também dos fabricantes. Todos esses equipamentos carregam aí um modo de uso correto, e isso é apresentado durante o treinamento também. E aí, no anexo 1, né, da NR6, nós temos a lista de EPIs, que elas são divididas em 9 categorias. Aqui eu trouxe para vocês 8 categorias, porque a nona é o creme para mãos, para que as luvas não deslizem, né, das mãos dos colaboradores. Mas lá, por exemplo, assim, tem a proteção, EPIs de cabeça. Aí vai apresentar EPI contra eletricidade, EPI contra de cabeça, né, capacete contra eletricidade, capacete contra impacto, capacete contra risco térmico. Então é importante que vocês deem uma olhada nesse anexo. Eu não apresentei ele aqui porque são muitas coisas e aí ia ficar maçante, mas é importante que vocês deem uma olhada lá para que quando vocês forem trabalhar numa indústria, espero que em breve, né, vocês vão precisar utilizar esses equipamentos. Vocês sempre, imagino que vocês acompanhem o LinkedIn dos outros companheiros de vocês que já devem ter formado, que já estão trabalhando em empresas. Você vê que eles estão sempre muito fantasiados, né, quase. Eles ficam parecendo aqueles bonequinhos do Monstros S.A. Mas é porque eles precisam, sem barba, sem brinco, sem essas coisas todas que pode, né, além de passar por produto, ainda pode causar algum prejuízo ali na saúde deles, dependendo de onde enganchar. Então, é importante que vocês conheçam isso, porque esse é o futuro da realidade de vocês daqui um período, um ano, talvez, né? E aí a gente entra depois no embargo e interdição, na NR número 3. E aí ela é uma das últimas medidas, é a última medida que a gente toma quando frente a um risco. E ela, quando não conseguimos controlar como nenhuma das medidas que a gente tentou, das formas de proteção do colaborador, das formas de proteção do ambiente, não foram passíveis de ser aplicadas de forma com que um risco não pudesse ser evitado ou eliminado. Então a gente faz o embargo e a interdição e a gente vai entender a diferença entre esses dois termos. Mas então o objetivo dessa norma regulamentadora aí é suspender as atividades ou interditar locais com riscos grave e iminente para a saúde e segurança do trabalho. E aí suspender atividades seria o embargo, interditar locais e equipamentos, processo seria a interdição. Mas a gente vai entender melhor porque lá apresenta as definições. E aí o embargo seria a paralisação parcial ou total da obra. Aqui eles falam obra, mas é porque eles tratam bastante de construções, né? Mas a gente pode chamar aqui de, sei lá, planta industrial, obra industrial, da área industrial. Então é a paralisação total ou parcial da planta industrial. E aí, esse seria o embargo, e a interdição seria a paralisação parcial ou total de uma atividade, uma máquina, um equipamento, um setor ou um serviço dessa área industrial. Então, a gente vê que a diferença aí é de ser drástico, né? O embargo é algo quando já não tem mais controle, não tem como fazer mais nada, então a gente tem que parar toda a fábrica e rever tudo para que seja eliminado esse risco. E caso não seja tão grave assim, a gente pode ir para interdição, onde a gente vai parar somente uma parte da fábrica, fazendo com que nem todo o processo seja prejudicado. E aí, para analisar esse risco, né, a gente divide esse risco
a gente analisa, né, com a combinação das consequências de um evento e a probabilidade de sua ocorrência, e eles são divididos nessas variáveis. A consequência ela é dividida em morte, quando pode causar o óbito, em severa, quando causa sequelas que a pessoa vai levar por toda a vida, significativa, quando a pessoa tem a chance de se machucar, mas não é algo que vai levar para a vida, leve, quando é algo que um curativo, alguma coisa ali dá para evitar, e nenhuma quando não existe a consequência. E a probabilidade a gente divide entre provável, possível, remota e rara. E aí, através do cruzamento dessas duas categorias aí, e cruzando essas duas categorias com a categoria de referência, a gente consegue categorizar o tipo de risco. Mas os requisitos para embargo e interdição são passíveis de embargo ou interdição se houver um risco que ele é extremo ou substancial à segurança do colaborador. Se tiver a chance de ocorrer uma adequação imediata naquele local ali, acontecer um risco, ele tem que ser interditado ou embargado, mas a gente consegue resolver e adequar agora e não vai precisar paralisar. Então eles vão causar uma paralisação ali imediata e vai ser feito uns ajustes com adequação, priorizando a segurança. Caso após esses ajustes ainda verifique-se que é necessário uma interdição ou um embargo, isso vai ocorrer mesmo assim. E não são passíveis de embargo riscos moderados, pequenos ou inexistentes. E aí, aqui na NR, eles apresentam, né, duas tabelas. Essa primeira tabela ela categoriza o risco, né, como extremo, substancial, moderado, pequeno e nenhum. E ela é uma tabela para quando existe a exposição individual ou a exposição de reduzido número de potenciais vítimas. Já a 3.4 é quando existe exposição ao risco que pode resultar em lesão ou adoecimento de diversas vítimas simultaneamente. Então são riscos que podem afetar a saúde de muitos trabalhadores. E aí esses riscos, eles são mais graves. Como eles são mais graves, a gente pode ver entre as tabelas que algumas categorias aqui mudam, né? Porque se existe um risco aí de morte, quer dizer que não é um risco para uma pessoa só, é um risco para várias pessoas, e isso é muito mais problemático. Então eles categorizam e classificam esse risco de uma forma mais severa. E aí, finalizando, né, a aula de hoje, a gente entra na ergonomia, que nada mais é com a busca da adaptação do trabalho ao colaborador, e não ao contrário. Então, essa NR, ela traz essa discussão sobre formas de adaptar o trabalho para não causar desconforto no colaborador, além do necessário, né? Porque a gente já passa muito estresse no trabalho, então a gente não precisa passar estresse com detalhes ergonômicos. E aí, então, o objetivo dessa NR é adaptar o ambiente às tarefas, às condições físicas e mentais do colaborador, promovendo conforto, segurança, saúde e eficiência no desempenho. E aí, as condições de trabalho que são apresentadas aí na ergonomia é sobre levantamento, transporte, descarga individual de materiais, mobiliário, equipamentos, utilização de equipamentos no geral, as condições ambientais de trabalho e a cultura e organização dessa empresa. E além disso, lá também eles dividem, né? Eles fazem uma diferenciação entre trabalhadores homens, mulheres e jovens, que são de 14 a 18 anos, que é interessante porque a gente sabe que existe a força física é diferente para essas categorias, né? E aí, o que é ergonomia? É a ciência de adequar um local de trabalho às necessidades do usuário, visando aumentar a eficiência e a produtividade e reduzir o desconforto. Então aí tem um benefício, o funcionário feliz e sem estresse físico ali, ele produz mais e ele não tem tanto desconforto. Então a empresa também ganha aplicando a ergonomia. E aí aqui a gente tem um exemplo, né, do que eles falaram aí, de disposição mesmo. Por exemplo, aqui, ó, essa cadeira ela não fica nas minhas costas, eu fico meio caído, tá vendo? Isso daqui já é uma questão de ergonomia, porque como eu faço pesquisa e eu trabalho muito e o meu local de trabalho muito é essa mesa aqui, eu precisava, né, que essa cadeira ficasse mais assim para eu ficar com a coluna reta, mas no caso ela fica deitada.
E a minha cabeça fica assim, eles falam que é ótimo, mas eu acho bem estranho, porque eu não consigo encostar o resto do meu corpo na parte de trás da cadeira. E outras das questões é a forma, né, de carregamento aí, de transporte de coisas pesadas. Mostra que não é certo, né, abaixar para pegar assim, e sim o corpo inteiro deve ser abaixado para pegar a caixa. Também tem aqui a análise no celular, vira e mexe, a gente se percebe, né, ao longo do dia com essa coluna torta assim, a gente tende a arrumar, mas ela não dura, então isso tudo aí é problemas ergonômicos, né? São riscos ergonômicos que a gente pode ter na nossa vida diária e principalmente na nossa vida ocupacional. E aí essa NR17 ela apresenta dois anexos também, que é o anexo número 1 é sobre trabalhadores e operadores de checkout, que aí são os caixas, né, das empresas, farmácias, caixas de lojas, caixas de supermercados, e aí ele apresenta orientações específicas para esse tipo de trabalho onde tem pouca mobilidade. Essas pessoas geralmente ficam sentadas em um pequeno espaço ali, sem muita oportunidade de esticar as pernas, muita oportunidade de levantar e andar, muita oportunidade de se mexer para um lado e para o outro. Então esse anexo apresenta as orientações para esse tipo de trabalho. Já o anexo 2, ele apresenta as orientações para a atividade de telemarketing ou teleatendimento e para que elas não causem prejuízo por ser uma atividade com baixa mobilidade e com efeitos na postura. E os benefícios para a empresa, né, além aí do aumento da produtividade, a gente pode falar sobre a redução de afastamentos e atestados aplicados pelos colaboradores, a melhoria na qualidade de vida dos colaboradores, a maior eficiência nas atividades, já que a gente está visando, né, a aplicação de ergonomia ali para melhorar a questão do colaborador, mas também para melhorar a questão das suas atividades, diminuição de acidentes e doenças ocupacionais, redução de custos com penalidades fiscais e melhoria no clima organizacional e motivação da equipe que acaba se sentindo bem tratada, né? E é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Tentei fazer aqui uma aula mais rapidinha pra gente, para não ficar segurando muito vocês por causa dessas provas de vocês. Se tiver sendo aplicada a disciplina de uma forma que vocês não estão entendendo, me falem, porque mesmo que eu não melhore para vocês, eu posso melhorar para as próximas turmas. Mas eu espero que vocês estejam vendo de verdade essas aulas, porque mesmo que elas não agreguem tanto para vocês sobre, assim, né, aplicado no dia a dia de vocês, elas vão ser aplicadas ali de forma que vocês não vão nem perceber. Então eu espero que vocês tenham essa consciência de que é importante, viu? Mas muito obrigado e qualquer dúvida é só me mandar um e-mail ou uma mensagem, viu? Um abraço, gente.